Olá, meus irmãos, membro do grupo de estudo bíblico básico. Aqui quem vos sauda com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo é o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, comecei um estudo bíblico no livro de Apocalipse que eu quero compartilhar com vocês. Já vos disse que estou administrando este mesmo estudo no grupo da igreja online do presbítero José Camargo. Só que lá eu já estou no capítulo 4, aqui ainda estou no capítulo 1. Hoje eu quero dar continuidade da onde eu parei. Eu parei no versículo 4, quando João se apresenta para as 7 igrejas na Ásia. E ele sauda esta igreja com graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados, dos nossos pecados. Muito bem, eu expliquei ontem que era já comum no período dos apóstolos a igreja cristã saudar um ao outro com graça e paz, porque a graça faz referência à salvação ofertada por Deus gratuitamente por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. E a paz, eu vos expliquei que até hoje os judeus utilizam a palavra shalom para cumprimentar um ao outro, desejando paz, prosperidade, ou seja, que a vida seja revestida de paz. Então, no período dos apóstolos, une-se a graça e a própria paz. Essa graça e paz ele vem da parte daquele que era, daquele que há de vir, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ou seja, do Deus pleno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, essa saudação reúne-se uma tríplice saudação. E ainda faz referência ao Espírito Santo como sendo a plenitude de todo o ser, de todo Deus. Refere-se a ele ao número 7, que é o número da perfeição. Então, diz, e dos 7 espíritos que está diante do seu trono. Não que o Espírito Santo tenha 7 cabeças. Não que o Espírito Santo tenha 7 sete maneiras, ou seja, 7. Não são 7 espíritos, mas um espírito em 7, que é a plenitude de tudo. E aí vem a saudação também parte da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que morreu e ressuscitou. E ele se tornou príncipe, ou seja, ele governa a terra. E ele nos ama e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Então hoje eu quero entrar no versículo 6, onde diz assim: e nos fez reinos e sacerdote para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aí ele encerra dizendo amém. Aí vem o segundo louvor que diz: e eis que vem com as nuvens e todos os olhos o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Encerra dizendo sim, amém. Aí o versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era
e que há de vir o Todo-Poderoso. Muito bem, eu quero utilizar esta passagem do versículo 6, versículo 7, versículo 8, para falar-vos a mensagem de hoje. Minha mensagem, o meu estudo bíblico hoje, ele não vai entrar no versículo 9 ainda, embora talvez eu faça uma pequena referência ao versículo 9, mas nós vamos ver o que está escrito, que João diz que Jesus nos fez reis e sacerdote a Deus, a seu Pai. E a ele seja a glória, diz ele, e o poder para todos sempre. E também o amém. O amém significa assim seja, ou encerra-se todo acontecimento. O que João está falando? Que Jesus nos fez reinos. Ele nos fez sacerdote. Ou então reinos de sacerdote. Vamos fazer algumas comparações dessa palavra com alguma passagem. Por exemplo, livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Está escrito assim: vocês são um povo separado, somente para mim, um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdote. É isso o que vocês dirá aos israelitas. Então, essa palavra, Deus referindo-se ao criar o corpo sacerdotal para que Israel fosse abençoado, viesse servir a Deus por meio do sacerdote. Mas isso está no Antigo Testamento. Você pode dizer, Gregório, mas está no Antigo Testamento. Faz parte do período da lei. Então vamos ver o que está escrito no Novo Testamento. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Bíblia, linguagem atualizada, ou seja, a linguagem de hoje. Então, nós vemos que Pedro afirma categoricamente que nós somos uma raça escolhida, que Deus nos fez sacerdote, nós somos sacerdote do rei. Quem é o rei? Jesus. E também nós somos a nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Ele. Então nós fomos escolhidos para anunciar as boas novas, os atos poderosos de Deus, que nos chamou da trevas para a sua gloriosa luz. Ele nos chamou da escuridão para que hoje pudéssemos ser luz. Vamos comparar mais um versículo que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Está escrito assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, olha bem, é por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Então veja bem, se nós fomos criados como reinos e sacerdote para Deus, por Cristo Jesus, que está em Apocalipse capítulo 1, verso 6, agora já sabemos qual é a nossa função. É de oferecer sempre louvor a Deus. Não é fazermos sacrifício, não é sacrificar, não é fazer peregrinação,
Não é, muitas vezes, nos vendermos todos os nossos bens para depositar no altar. Não, é oferecermos sempre louvor a Deus. Esse louvor é para Deus como um sacrifício. Nós apresentamos esse louvor como sendo uma oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ou seja, quando ofertamos a Deus a nossa adoração, quando glorificamos Ele com nossas palavras, nossos louvores, nossa maneira de exaltar seu nome, então nós confessamos nossa fé nele. Ou seja, a sua fé, a fé semelhante à fé de Cristo. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 7, versículo 7, aliás, está escrito assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olhos o verá, até mesmo aqueles que o perfuraram ou transpassaram, como está escrito em outra passagem. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, essa passagem, ele diz que Jesus vai voltar. No período que ele estava voltando para os céus, após a sua morte e ressurreição, ele estava dando suas últimas instruções no livro de Atos do Apóstolo, e de repente ele sobe literalmente aos céus, levado por uma nuvem. A Bíblia não diz se era nuvem ou se era uma nuvem de anjos. A Bíblia diz que era uma nuvem. Mas nós podemos deduzir que era uma multidão de anjos que estava levando Jesus Cristo para a glória, com as nuvens, ou seja, as nuvens dos céus. Uma nuvem encobriu os olhos do apóstolo que estava se despedindo de Jesus, quando ele foi levado para a glória, em Atos 1, verso 9, e também o versículo 21. Então, o que se assemelha ao modo da sua vinda é também a sua partida. Em Atos 1, verso 11, quando os discípulos estavam abismados por Jesus ter sido levado por uma nuvem, o anjo se coloca aos lados dos discípulos e diz que, da mesma forma como ele subiu para os céus, ele vai voltar. Mas as nuvens são símbolos também da ira contra os pecadores. E a Bíblia diz que todos os olhos verão a sua vinda. Até mesmo aqueles que mataram a Jesus, aqueles que perfuraram o seu coração. Aí você me pergunta, mas Gregório, essas pessoas não morreram? Sim, morreram, mas eles mataram a Jesus seguindo a um sistema. Esse sistema que sacrificou, que matou a Jesus, ele perdura por todos para sempre. É um sistema político, um sistema religioso. É um sistema que vai ver a vinda de Cristo, vai ver a sua aparição pessoal e visível. E esse sistema vai ficar pasma, vai ficar apavorado. Vão se lamentar por ter matado o Filho de Deus. Já em Apocalipse 1, verso 8, só para encerrar, Jesus se apresenta como sendo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, que é, e que era, e que virá, o Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
O Senhor Deus diz. Aqui compara Jesus como sendo o próprio Deus. E diz que ele é, que ele era e que ele virá. Ele é Deus. Ele era desde a eternidade Deus. E ele virá como sendo todo-poderoso. Então, eu sou o Alfa, a primeira e a última letra do alfabeto. Deus em Cristo é Deus, por meio de Cristo se manifesta. Cristo é a própria essência de Deus. Em Cristo cumpre-se tudo que existiu, foi criado. Tudo que se passa, assim como o primeiro e o último. É o princípio e o fim. Nos manuscritos mais antigos, embora ele por muito tempo esteve oculto, ele mostra que Cristo ele está de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, alfa, a primeira letra do alfabeto, o ômega é a última letra do alfabeto do. Nós vemos que aqui, por essa mensagem, reúne-se a primeira e a última, o último livro, ou seja, Gênesis e Apocalipse, apresentando-nos, é, apresentando a nós o homem e Deus reconciliado no paraíso. Como o primeiro livro apresentou ao homem a sua queda, o homem que era inocente, mas no início ele foi tentado e caiu. O último livro apresenta-nos o Filho de Deus como sendo o Todo-Poderoso, cumprindo assim tudo o que está escrito. O primeiro livro apresenta um homem inocente no início, em favor de Deus no paraíso, cumprindo finalmente o que existia no começo. Mas o Apocalipse encerra apresentando o Filho de Deus, o homem perfeito, como sendo o Todo-Poderoso, que mesmo diante do dragão e da besta, e do falso profeta, e de todos os inimigos, irá vencer. A consolação para nós, que é por antecipação, que mesmo diante das lutas, nós somos vitoriosos, pois apresenta ele como sendo todo-poderoso, aquele que nós chamamos de El Shaddai, ou de Jeová. Isto é o Senhor dos Exércitos, comandando todas as hostes ou poderes nos céus e na terra, tão capaz de superar todos os inimigos que se levanta contra a sua igreja. A igreja, ela enfrenta perseguição. A igreja enfrenta lutas, mas a mensagem do Apocalipse é que haverá uma vitória, que nós iremos entrar no reino de Cristo como reis e sacerdote para glorificar a Ele eternamente. João, ele foi banido por dar testemunho da verdade. Ele foi banido para uma ilha deserta, a ilha de Pátomo. Era uma colônia penal romana, onde se mandava os prisioneiros que era abandonado pela sua própria sorte, onde se exilava prisioneiro político,
Ali, esses prisioneiros perdiam todos os seus direitos civis e toda a posse, toda a sua possessão material. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha e vestia-se de trapos. A ilha ficava no mar do Egeu e não tinha como fugir dali. Mas nós vemos que nessa passagem, João, ele vê Jesus Cristo glorificado, ele tem uma visão, ele ora a Deus, ele recebe uma visão e ele passa a descrever essa visão. E nós vamos ver isso nas próximas passagens, quando eu comentar o versículo 9. João, ele diz que ele estava preso na ilha de Pátamo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, na minha próxima mensagem, eu estarei dando continuidade do versículo 9 em diante. E assim nós vamos conhecer o livro de Apocalipse. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h10. Eu vou deixar aqui uma breve oração e estarei compartilhando essas mensagens já dentro do ônibus. Deus soberano Pai, te dou graça, Senhor, pelas palavras que tu me deste, para ministrar, Senhor, segundo o teu querer, segundo a essência do teu Espírito Santo, uma palavra revelada aos corações dos teus servos, para que possamos compreender com exatidão a visão apocalíptica, Pai. Estamos estudando o último livro da Bíblia, que mostra-nos que Cristo era e há de vir o Todo-Poderoso, que ele era desde o princípio Deus, que ele é Deus e que ele há de vir sobre esta terra como sendo o Todo-Poderoso. Que vale a pena servir a ele, que vale a pena permanecer na presença dele. Te glorificamos e louvamos a ti. Tu és o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te dou graça. Eu digo gratidão. Amém e amém.